Abra comigo em Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 27 e 5, 18. No 27 diz assim, olha, nem deis lugar ao diabo. E no 5, 18 diz assim, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Repete comigo, enchei-vos do Espírito. Pai, no nome de Jesus, fala conosco, ó Deus, e ministra a Tua palavra nas nossas vidas, Senhor. Nós necessitamos ser guiados por Ti, guiados pela Tua palavra, orientados pelo Teu Espírito, Pai. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Um dia, em Mateus 16, 22, Jesus chega para Pedro, que era discípulo, que foi o grande líder depois de Jesus, da igreja, um dos apóstolos, né? Que atendeu ao chamado de Jesus imediatamente, né? Jesus falou assim, vinde após mim, e te farei pescador de homens. Ele foi, era um cara que tinha uma revelação de Deus, porque quando todo mundo abandona Jesus, quando Jesus fala assim, né? Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo, vazou todo mundo, né? Ficou só os discípulos, e ele pergunta assim, por que vocês também não foram embora? E aí Pedro diz assim, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então era um cara que tinha revelação de Deus, revelação da palavra, seguiu Jesus até a morte, de Jesus e a dele, a ressurreição, ele não retrocedeu em nenhum momento, e foi o líder, né? Só que num dado momento, Jesus vira para ele e fala assim, arreda-te, Satanás. Ele faz lá um comentário, ele dá uma opinião, e Jesus então vira para ele e fala assim, arreda-te, Satanás. Vocês acham que ele estava endemoniado? Quando Jesus falou isso, você acha que Jesus falou assim por falar? A pessoa fala, eu chegar para os irmãos assim e falar assim, sai, Satanás. Dá um problema sério aqui, né? Mas vamos pensar, será que Jesus falou por falar? Ou será que ele estava endemoniado? Nenhum dos dois, né? E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje. Nem Pedro estava possesso, endemoniado, possuído, e nem Jesus falou por falar. Jesus não ia falar assim, arreda de Satanás só por bobeira, né? Então Pedro, ele estava debaixo de uma influência maligna. Aquilo que Pedro falou estava debaixo de uma influência maligna. O comentário que Pedro fez foi debaixo de uma influência maligna. Então nós temos que entender que existem pessoas que ficam possessas. Quem já viu uma pessoa endemoniada? Fica possessa mesmo. Tem gente que fica opresso, né? Oprimido. Aí a pessoa, o diabo conseguiu assim envolver, né? Ela não chega a estar endemoniada, mas ela está debaixo de uma opressão maligna muito grande. Mas existe também aqueles que estão debaixo de uma influência maligna. E que pode ser nosso caso. Aquele que é de Deus, o diabo não toca. E você não vai, se você é lavado pelo sangue de Jesus, você não vai ficar endemoniado em nome de Jesus, amém? Você está lavado no sangue do Cordeiro, amém, né? Mas nós temos que entender que nós podemos, assim como o apóstolo Pedro, também entrar debaixo de uma influência maligna. Que nós podemos, assim como o apóstolo Pedro, em determinados momentos, o nosso discurso, o nosso pensamento,
e as nossas ações podem sim estar debaixo de uma influência maligna. A Bíblia fala de Saul. Saul, ele não começou um rei. A Bíblia fala que ele foi cheio do Espírito Santo e profetizou com os profetas. Eu vou ser assim mais rápido, não vou ficar lendo os versículos, né? Para não perder tempo. E Saul começou bem. Quando Deus chama ele, e ele é ungido rei de Israel, ele profetiza com os profetas, ele está cheio do Espírito. Mas ele entra num processo. E aí chega lá na frente, ele fica opresso mesmo, demoniado, perturbado. Mas esse processo não foi assim. Ele saiu do Espírito e já ficou endemoniado. Primeiro, ele foi sofrendo influências. Foi sofrendo influência, sofrendo, e ele foi cedendo. Aí chegou lá na frente e deu tudo errado na vida dele. Por isso que nós também temos que tomar cuidado, porque você é crente, lavado pelo sangue de Jesus, redimido, mas se o diabo vai... Eu também estou me incluindo nisso, viu, gente? Não é você, é nós. Se o diabo vai, de alguma maneira, nos influenciando, nós podemos, então, começar o quê? Pegar um caminho de forte influência maligna. Isso daí pode, lá na frente, causar um dano na nossa vida. Amém? Existe, por exemplo, brecha. A gente dá uma pequena brecha, que agora não é nada. Mas, meu filho, quando Moisés chega para Faraó e fala assim: eu não deixo no Egito uma unha, que Faraó tenta negociar com Moisés, né? Deixa o gado, deixa as mulheres e as crianças, vai só você, deixa isso, deixa aquilo. E aí Moisés, para matar o negócio, ele fala assim: no Egito eu não deixo uma unha. E tem que ser mais ou menos esse nosso sentimento, porque se você der uma unha para o diabo, é o suficiente para ele pegar o dedinho, puxar o braço, entendeu? E ir envolvendo. Então, uma pequena brechinha pode, no futuro, significar muito. Pequena brechinha que a gente dá, né? A Bíblia fala de dardo inflamado do maligno. O diabo não pode tocar na sua vida, mas ele pode lançar dardos da sua vida. Ele pode lançar pensamentos. Foi o que aconteceu com o apóstolo Pedro. O diabo jogou um pensamento na mente dele e ele soltou aquilo. Então, a gente, debaixo de um dardo maligno, nós podemos fazer um comentário. Alguém, debaixo de um dardo maligno, pode fazer um comentário e te machucar. Você me entende? Então, existem dardos. Um dardo maligno pode inflamar o seu coração. Um dardo maligno pode fazer você enxergar tudo errado. Um dardo maligno pode distorcer sua mente. A Bíblia fala: enganoso é o coração do homem. Então, seu coração te engana, o diabo sabe disso, então ele joga um dardo na sua... O maior problema, por exemplo, de relacionamentos, principalmente dentro do casamento, é que o diabo joga dardo e consegue inflamar um, e aquele ali, enxergando as coisas de uma maneira distorcida, inflama o outro, e aí um inflamado, outro inflamado, vai dar problema, né? E o diabo, ele faz isso. E aí a gente não pode falar assim: comigo não acontece. Se aconteceu com o apóstolo Pedro, pode acontecer com a gente, né? Então o diabo, ele consegue de alguma maneira afetar o nosso coração, afetar a nossa mente, joga um pensamento na nossa mente, joga um sentimento no nosso coração. E tem alguns sentimentos que ele consegue assim mexer muito com a gente, né? Ele sabe as suas fraquezas. Eu, quando que eu não era convertido, eu gostava muito de dançar, gostava de baile, gostava de cerveja, gostava de festa. Nunca fumei maconha. Meus amigos eram maconheiros, eu saía com eles, eles pitavam maconha e aquilo lá não me interessava. Falei, que cheiro, que coisa. Nunca fumei maconha. Vocês acham que com 18 anos no mundo eu não fumei maconha? O diabo vai me tentar com maconha agora? Não é ruim, né?
não conseguiu lá atrás, não vai ser agora. Porque esta não foi minha fraqueza. E isso não significa que eu não tenha outras fraquezas. Eu tenho outras fraquezas. E o diabo, então, ele me conhece muito bem, e ele sabe quais são as minhas fraquezas, e ele vai jogar o dardo na minha fraqueza. Ele não vai jogar um dardo na minha mente e falar assim, fuma um baseado. Ele não vai perder esse tempo, porque ele sabe que não vai acontecer. Mas ele sabe aonde ele pode mexer com o meu emocional. Ele sabe exatamente aonde ele pode mexer com o meu coração. Então o diabo também sabe aonde exatamente a sua fraqueza e aonde ele pode mexer com o seu coração. Ele sabe. Ele te conhece desde o dia que você estava no ventre da tua mãe, ele já estava lá, vivão, te assistindo, né? Então ele joga naquela área. Então preste atenção, queridos. A Bíblia fala, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principado e potestade das regiões celestes. É por causa disso. Você tem uma luta espiritual. E ele vai jogar na sua fraqueza. Ele vai tentar influenciar a sua mente, o seu coração, as suas decisões, né? Nós muitas vezes damos legalidade. E a legalidade dá um direito para o diabo. Então a gente tem que vigiar. Por isso que a gente tem que orar, clamar o sangue de Jesus, tampar as brechas, vir na igreja, orar, pedir oração, vem na frente, abrir uma brecha, tampa, deu uma legalidade, deslegaliza, né? e clama o Senhor, sabe? Porque nós somos fracos. Você pode dar uma legalidade, você pode... eu posso dar uma brecha. O diabo pode inflamar meu coração. Quantas vezes eu não orei até desinflamar meu coração? Né? Dobrei meu joelho, orei, chorei, porque eu tinha consciência que o meu coração estava inflamado. Muitas vezes, a minha mente estava atacada. E quantas vezes eu não orei, clamei para Deus limpar minha mente. Então nós temos uma guerra, amém? Nós temos uma batalha. E o diabo, ele vai tentar, como ele não vai te possuir, e eu acho que a maior luta que o diabo faz não é nem possuir as pessoas, são uma e outra que entra neste nível de possessão, mas todos nós estamos sujeitos a uma forte influência maligna, amém? Aí tem a história do gadareno, e a Bíblia fala que o gadareno, quando Jesus chega em Gadara, tem um cara lá, e esse cara está pelado no cemitério, e não havia cadeias que o detinham. Falou que o que botava para amarrar o cara, ele conseguia romper. E o cara vivia no cemitério, pelado, solto, porque ninguém conseguia prender. Aí chega Jesus, e aí os demônios falam, é uma legião, né? Nesse caso ele é um endemoniado, não é só uma influência maligna, e falou que tenho eu contigo, filho de Davi, né? Me manda, não me manda para o abismo, não, me manda para os porcos, né? E ele fala, então vai. E aqueles demônios então entram naqueles porcos, aqueles porcos são precipitados ali num buraco que tinha ali, né? E os porcos caem lá, né? O pessoal de Gadara fica assustado, né? E o cara, quando o pessoal de Gadara chega, o cara está limpo, lúcido e vestido. Eles assustam. Falou, ué, o cara virou crente, virou missionário, gente. Ele sai de lá já restaurado, né? Mas enquanto ele estava debaixo de uma ação maligna, ele andava pelado, olha só, e não havia cadeias que o prendia e morava em cemitério. Isso daí dá para a gente ter uma ideia do que o diabo ele consegue fazer na nossa vida. Ele quer nos humilhar, ficar pelado e ficar exposto. Então ele quer nos expor muitas vezes, né? Ele quer arrumar um jeito de nos humilhar, né? Um jeito de expor a nossa vida, nos tirar da família.
Se tem uma coisa, a gente está vendo aí hoje no mundo, nessa luta contra a família, né? Que deveria ser uma luta a favor da família, hoje é uma luta contra a família. A gente vê como que o diabo odeia a família, né? Aquele cara, ele morava no cemitério, ele não morava com a família dele, né? E parece que tudo que o diabo quer fazer é destruir família, desagregar a família, fazer as pessoas viverem sozinhas, viverem no meio da podridão, porque o cemitério é podridão, vazio, morte, sujeira, né? E o diabo, muitas vezes, não consegue fazer isso na nossa vida, nesse nível de nos levar para um cemitério e fazer a gente ficar pelado ali, né? Mas ele consegue fazer a gente, muitas vezes, ter uma vida humilhada, sem família, sozinho, desagregado, pelado, né? E sem controle. Quando a Bíblia fala que aquele cara não conseguia, nada prendia ele, é que ele era um cara descontrolado. Não tinha limites, não tinha padrão, não tinha controle. Ele era um cara descontrolado. E é isso que o diabo quer fazer na vida das pessoas, fazer com que elas sejam descontroladas, sem limites, sem padrão, sem controle. E tudo que Deus quer é que você seja uma pessoa formada no Espírito, formada na palavra, formada no caráter, formada nos ensinos bíblicos. E o que é formado? É colocado na forma. Amém? Olha para o teu irmão com cara de profeta e fala para ele: Deus quer te colocar na forma. O diabo quer que você seja um ser amorfo, sem forma, sem eira nem beira. Existe a palavra amorfo nesse sentido, né? Não errei a palavra não, né, professor? De vez em quando a gente fala uma palavra que depois eu fico pensando, será que está certo? Uma coisa assim, como era o Gênesis antes do Espírito Santo. Como que era Gênesis antes do Espírito Santo, a terra antes do Espírito Santo? Sem forma e vazio. E é assim que o diabo quer as pessoas, sem forma e vazio. Mas Deus é o Deus que bota forma, que bota ordem, e Deus quer te formar nos conceitos dele, te formar nos princípios dele, te formar na palavra dele. Amém? Aquele cara não tinha forma, ele era todo sem controle. E o que o diabo quer muitas vezes é fazer a nossa vida ser descontrolada. E Deus quer que você esteja no controle. Uma vida que tem o Espírito Santo no controle, ela tem forma, ela é controlada. Amém? Ela é guiada, é isso que Deus tem para a sua vida, né? Naquele texto, em Mateus 12, 43, a Bíblia fala que o diabo, quando vê uma casa vazia, varrida e adornada, vem com mais 7. Fala: turma, vamos. A Bíblia fala, olha que interessante, a Bíblia fala que o diabo anda por lugares áridos e volta. Encontrando a casa varrida, vazia, adornada, volta com mais 7. Turma, quem aqui já notou que as suas lutas são cíclicas? Desde quando você se converteu, você passa um tempo bem e de repente volta às lutas, depois passa um tempo bem, de repente volta às lutas, passa um tempo. Quem já percebeu isso? Como que as coisas funcionam no mundo espiritual? Você orou, você aceitou Jesus, o sangue de Jesus te cobriu, o sangue de Jesus te lavou, o diabo, pinicou. Não tem lugar para ele. Ele vai para os lugares áridos. E você, então, tranquilo. Jesus entra na tua casa, limpa a sua casa, adorna a sua casa, sua vida fica bonitinha. Mas observa que de vez em quando o diabo volta para ver se a casa está vazia. Então, quando você começa a ser muito tentado, é porque aqueles demônios que atacavam a sua vida no passado voltaram para ver se está cheio ainda. Se os demônios voltam e vê que o Espírito Santo está habitando ali, está cheio, ele fala: vamos dar mais uma volta. Porque ele é eterno, ele não tem pressa. Aí vai dar uma volta. Mas ele vai voltar e vai dar mais uma olhada. Está cheio, o Espírito Santo está lá. Ele vai dar mais uma volta. Mas aí ele vai voltar de novo. E faz 40 anos que eu sirvo a Deus. Ele não cansou até hoje. Aí ele volta. Se ele encontrar a casa vazia, repete comigo, o problema está vazio. Aí o negócio pega.
Ele falou: oh, minha casa está vazia. Vem, gente. E aí o segundo estado fica pior que o primeiro. Agora, preste atenção. Não é isso que eu quero falar. Eu quero dizer da obra do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra numa vida, o que ele faz? Ele limpa e adorna. A Bíblia fala que ele limpa e adorna. Todo o trabalho que o Espírito Santo faz na sua vida é te limpando, é varrendo, é limpando a sua vida. Tudo que Deus... Querido, olha para mim. Você é filho de Deus. Se você entregou a sua vida nas mãos do Senhor, tudo que Ele faz é para te limpar. Amém? Ele não é um Deus mau. Ele não traz sujeira para dentro de casa, ele tira a sujeira. Então, muitas vezes, a vida da gente fica um pouco bagunçada, mas não é aquela bagunçada do gadareno que está lá no cemitério. É bagunçada daquela mulher que faz faxina. Tem umas irmãs que quando você chega na casa dela, a senhora que está fazendo faxina, dá até medo, né? Não é? Aquele trem parece que não vai ter jeito nunca, que desarrumou tudo, que nunca mais vai consertar na vida. Você chega lá no final da tarde, a casa está um brinco. Muitas vezes a sua vida também é assim. Deus precisa de virar de cabeça para baixo, limpar o que está debaixo da mesa, debaixo do sofá, debaixo da cama, amém? Jogar água para todo lado. Nos Estados Unidos eles passam pano, né? Porque tudo lá é madeira, né? Aqui no Brasil a mulherada joga água, né? Não é? Brasileiro não aceita. Eu acho que o Espírito Santo é meio brasileiro esse negócio. Porque aqui o brasileiro não aceita esse negócio de passar pano, né? Eu tinha uma faxineira que acabou com meus móveis tudo. Porque não adiantava falar para ela que não podia jogar água, né? Ela, pá, água para todo lado. Aqueles móveis que incha, né? Ficou tudo móvel gordinho, né? Engordou os móveis todos. Mas eu acho que o Espírito Santo é mais brasileiro do que americano, porque Deus não é de passar pano, Deus é de jogar água, esfregar com esfregão assim, ó, né? E limpar. Mas é isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. A sua vida em Deus é faxinada, é limpada, amém? É curada, é transformada. É esse o trabalho que o Espírito Santo faz na sua vida. E isso não depende se você é bonzinho ou mal, não. Isso depende de você aceitar Jesus, entregou sua vida para Jesus, e aí fala, arregaça as mãos e fala, vamos à faxina. Amém? Se você entregou, ele vai lhe arregaçar as mãos e fala, vamos fazer a faxina. E ele limpa. E mais do que isso, ele adorna. Deus gosta de enfeite. Porque enfeite traz alegria. Ele não só limpa, como adorna. O que é adorno? Por que você gasta dinheiro com vaso de flor? Sabendo que depois vai até jogar fora. Compra uma orquídea, bota a orquídea lá, sabendo que depois vai murchar, né? Por que você gasta dinheiro com um quadro? Você não vai comer o quadro. Com uma cortina. Por que você compra almofada? Não é mofada, é almofada. Por que você gasta dinheiro com essas coisas? Com um tapete na sala? Por que você faz isso? Por que você não gasta dinheiro só com comida? Sabe por quê, queridos? Porque isso alegra o nosso coração. Quando você bota uma flor, um quadro, você bota um tapete, né? Você olha para casa assim, ganhei 2 mesas, 2 cadeiras da Cara e do Renato, botei lá na minha varanda com uma mesinha, coisa chique, né? Botei lá, compra, viu, gente? É muito bom. Vou fazer a propaganda aqui, já que eu ganhei, né? Bonito lá na varanda, né? E isso não alegra a gente? Quando você compra uma coisa nova para sua casa, você põe lá, não fica bonito? Porque isso alegra.
E Deus quer te ver alegre. Ele adorna a sua vida, amém? Com o Espírito Santo, com graça, com unção, porque Ele quer te ver alegre, quer ver a sua vida alegre. A vida não é só comer, beber e dormir. Deus quer que Ele quer te levar para passear, Ele quer que você desfrute uma vida abençoada e alegre, que você tenha uma família feliz, que você possa sentar numa mesa, porque uma mesa farta, sem ninguém para sentar, não tem graça. O gostoso é você sentar assim, que tem um monte de gente. Então Deus quer alegrar a sua casa, quer te encher de pessoas, amém? E crente gosta de comer, né? Então é uma bênção. E aí, sabe, ter alegria, ter comunhão, é isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. É este o trabalho do Espírito Santo: limpar e adornar. Agora, preste atenção. Como que nós percebemos se nós estamos debaixo de uma influência maligna? Quando a coisa fica forte demais, em qualquer área. Qualquer área. Quando a coisa sai do normal. Por exemplo, a Bíblia fala assim, ó, não se coloca irai-vos e não pequeis. Não se coloca o sol sobre a vossa ira. Não está falando que irar é pecado. Irai-vos e não pequeis. Quem que fica irado aqui? Ah, meu filho, todos nós. Agora, quando aquilo ali fica muito forte, você coloca o sol sobre a ira, e aí você perde o controle, fala besteira, sabe, tipo assim, escapuliu, foi sem querer querendo, e aí debaixo daquele nervoso, daquela ira, porque todo mundo aqui fica irado, indignado. Aliás, crente não fica irado, eu aprendi isso, nem tem raiva, ele fica indignado. É mais bonito, né? O crente não fica com raiva, ele fica indignado. O crente não se envolve com a vida dos outros, ele tem zelo pela obra. Chique, né? Então, quando a coisa fica muito... Observa, eu observo isso na minha vida. Quando você começa a ter um pensamento, esse pensamento começa a ser muito forte, seja na área sexual, seja na área emocional, seja... Aquilo ali começa... Ô, irmão, saiu do controle, vai orar, porque o diabo está conseguindo espaço. Quando você começa a ficar com... teve um irmão que ligou para mim e falou assim: pastor, não vou mais na igreja. Eu falei: por quê, querido? Ninguém me ama naquela igreja. Eu falei: meu Deus do céu, uma igreja tão grande, mas ninguém te ama lá. Sabe? Então, a coisa, quando começa a ficar muito macro, ninguém me ama, tudo hipócrita, é o coração que está ferido. Então, quando você está com aquele sentimento, ou com muita raiva, sabe? Ou sabe, a sua vida financeira, quem aqui já teve problema na área financeira? Ô, meu irmão, aleluia, nós todos. Agora, quando a coisa insiste em dar errado, vai orar. O diabo pode estar botando o dedo. Quando a coisa insiste em não dar certo, aí nós temos que começar a orar, faz campanha de oração, faz libertação, sabe? Faz qualquer trem, vem aqui, ora, mas não está normal. Então, se a coisa, veja bem, passar uma luta financeira, todo mundo passa, tem dificuldade. Agora, quando a coisa insiste em dar errado alguma coisa, aí eu tenho que orar, buscar qual que é o problema. Se é muito assim, então nós vamos orar, vamos ver onde está o problema, porque é o diabo agindo. Então, tudo aquilo que começa a sair do controle, fazer a gente ficar descontrolado, seja na área emocional, seja na área espiritual, seja na área física, comer demais, a Bíblia fala que é idolatria. Saiu do controle, o cara começa a comer, está com 250 quilos. É idolatria, já partiu para o lado espiritual. Glutonaria, né? Então, até isso vira coisa espiritual. Você está me entendendo? Quem está me entendendo? Então, o que pode ser uma influência maligna? Se um sentimento, uma mágoa, aquela mágoa, todo mundo aqui pode ter uma mágoa. Vai orar, Deus cura o coração. Mas se aquela mágoa te domina de uma maneira tão forte, é porque o diabo, além da mágoa, está botando o dedo e fazendo assim na ferida. Você está me entendendo? Para que você não sare. Né? Se um pensamento não sai da sua mente, você tem que orar. Então, isso, você não é diferente de ninguém. Todos nós aqui sofremos dos mesmos problemas, das mesmas lutas, e sofremos os mesmos ataques, cada um na sua área. Mas eu tenho as minhas lutas, você tem as suas, e o diabo, ele vai de alguma maneira
tentar nos atacar. Amém? Então, dá para perceber, você tem que ter discernimento e perceber quando alguma coisa está saindo fora do controle da sua vida. Porque Deus é Deus que forma. Deus é Deus do controle. Amém? Então nós temos que entender isso. Porque nós podemos observar e perceber quando o diabo, de alguma maneira, está agindo dentro da nossa casa, a coisa está meio descontrolada, nas nossas finanças, na nossa família, no nosso temperamento, nos nossos pensamentos. O diabo conseguiu, de uma certa maneira, gerar uma influência. E aí a palavra de Deus fala assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Vocês lembram que a casa não pode ficar vazia? Aonde na nossa vida estiver vazio, o diabo vai querer encher com as coisas dele. Enchei-vos do Espírito. Um dia, preste atenção, Ezequiel, uma viúva chegou para Ezequiel e disse assim: o teu servo, meu marido, morreu, deixou dívida e eu vou ter que vender meus filhos para pagar as dívidas. O que o profeta faz? Traz vasilha. O que você tem aí? Óleo. O que o profeta faz? Traz vasilha. Ela pediu vasilha para as vizinhas, trouxe vasilha. Enquanto houve vasilha, houve óleo para encher a vasilha. Preste atenção. O recipiente que você oferecer, Deus vai encher. Qual a diferença de uma pessoa para outra? Um oferece para Deus uma caneca, ele enche a caneca. Outro oferece para Deus uma piscina, ele enche a piscina. Deus vai encher o que você oferecer. Amém? Mas busca Deus, Ele vai te encher com o Espírito Santo. Busca Deus, Ele vai encher a sua vida. Sua vida não pode ficar vazia. Amém? Uma das coisas que o diabo faz é fazer a gente nos afastando das coisas de Deus, para a gente ficar vazio. Quando a gente afasta das coisas de Deus, a gente vai ficando vazio. Aí dá oportunidade para o diabo entrar na história. Você precisa estar continuamente cheio do Espírito Santo. E quanto mais você buscar, mais ele vai te encher. Você precisa, para que o diabo não consiga espaço na sua vida, continuamente estar cheio do Espírito Santo. Muitas vezes o diabo me atacou, começou a me atacar, mas eu, porque a gente ora todos os dias, busca Deus todos os dias, percebi que eu estava debaixo de um ataque e fui buscar o Senhor e entrar em guerra. E aí Deus me deu livramento, Deus botou meus pensamentos em ordem, botou meu coração em ordem. Mas se eu estou vazio, o diabo vai conseguir mais espaço. E aí eu entro na síndrome de Esaú. De passinho em passinho, o diabo vai arrumando espaço na minha vida. Por isso, queridos, para o diabo nenhuma unha. Amém? Busca Deus. Se você estiver cheio do Espírito Santo, o diabo não tem como entrar na sua vida. E quando ele voltar, ele vai encontrar a sua casa cheia e vai embora. Amém? Vamos ficar em pé.